Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele que nos ensina. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Negue-se a si mesmo, negar a própria natureza humana. A palavra diz: não há tentação que sobrevenha da própria natureza humana, da carne. Aonde todo aquele que está em Cristo, sujeita ao Senhor, crucificou as paixões da carne, e nova criatura que não retrocede, sendo escravos do pecado, mas livres daqueles que antes estão sempre a fazer o que é para edificação, tanto pessoal como mutualmente o corpo de Cristo, como cada membro exerça com direito à verdade, tenha, a palavra diz, exortai no dia chamado hoje mutualmente, porque é justamente pela disciplina daquele que está segundo a verdade que se aperfeiçoa a nossa fé. A fé é aperfeiçoada pela qualidade daquilo que se experimenta a perfeita e agradável vontade do Senhor. Muitos, desde aqueles tempos, quando tinham um encontro com Jesus, e ele dizia: vá, a tua fé te salvou, vá e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Se retroceder, estáis podados por conta da incredulidade, e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir aquilo que o Espírito está a nos dizer, e daqueles que perseveram acatando os seus conselhos. Todo aquele que ouve o seu Espírito está sendo conduzido por ele, assim como ele nos ensina. Todo aquele que me ouve não ouve voz estranha. Todo aquele que está segundo o meu Espírito está apartado de toda injustiça, pois não aprendemos dos meros mortais, mas por revelação divina. Por isso mesmo a palavra diz: vieste deles, mas não sois deles, porque na verdade nós somos de Cristo. O Senhor nos fez filhos por adoção, e não estamos mais como filhos bastardos, como que outrora, onde estávamos rejeitados e apartados do Senhor por conta da desobediência, mas uma vez que alcançamos a obediência do seu Espírito, permanecemos com ele. A palavra diz: aquele que comigo está, comigo reina e governa, está sempre na perseverança. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, e todo aquele que persevera faz a bebida e a comida que ele fez do Pai. Quando ali os discípulos dizem: quer que compramos pão? E ele disse: tem uma outra comida e bebida para fazer do Pai, que a fome e sede de justiça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Por isso perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos sustém, segundo aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que têm fome e sede de justiça, e são os que estão fartos do alimento espiritual, por alcançar um alimento sólido e ter o dom de justiça, aonde dia após dia, segundo aquele que é a plenitude de Deus, e alcançamos uma estatura mediana, e sempre perseveramos, porque Ele é aquele que nos sustém, nos fortalece e nos capacita dia após dia. Usando sempre a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia, segundo a verdade, que é um escudo e broquel. Ele aplana os caminhos para a sua vinda.
derruba os montes, entulha os vales, prepara os caminhos para a sua vinda, e então entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará, aonde a palavra diz que então será a ceifa final. Mas antes da ceifa final, ele nos ensina que os ímpios são amarrados em feixes. A morte, posteriormente na ceifa final, os entregará, os mortos, aqueles que não venceram a morte da alma. Assim como aqueles que estão no mar, dormindo em Cristo, ressuscitarão, assim a palavra nos diz. Como aqueles que estiverem de pé, em seguida adentrarão também as regiões celestiais, segundo os anjos, aqueles que têm a marca do selo do Espírito. Os que estiverem caídos são sepultados. Lembrai-vos da parábola do Lázaro, do rico e Lázaro. Ainda diz mais ainda, que haverá um abismo entre eles, aqueles que estão em júbilo nas regiões celestiais, não podem, assim como tampouco querem passar para aquele lado onde está havendo tormenta e ranger de dentes no lago de fogo, aqueles que a sua alma passou pela morte. E os que estão que alcançaram, não passaram pela morte da sua alma, estão em júbilo, onde aqui não negou o seu nome e perseverou até o fim. E ele é aquele que diz: dar-te-ei a coroa da vida. A coroa, a mulher virtuosa para o marido espiritual, a Jerusalém, celestial, a nossa mãe do alto, que haverá se manifestar, que é livre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.